Saudamos aqueles que nos visitam. Alguém que esteja aqui pela primeira vez nesta noite, gostaríamos de conhecê-los. Poderia levantar as mãos, por gentileza. Uma senhora ali, uma jovem, mais alguém? Queria que os irmãos que estão próximos possam saudar os nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Queria dar mais algumas notícias aqui. Nós estávamos orando pela Karine. A Karine sofreu uma cirurgia, mas já está em casa, amém? Pela gravidade do problema, é uma grande vitória. Vamos estar orando para que Deus complete a obra que iniciou na vida dela, tá? Uma notícia triste foi que a nossa irmã Akiko foi estar com o Senhor. Triste para nós, alegre para ela, né? Ela faleceu na quarta-feira e deixa um vazio no lugar dela aqui na igreja. Era uma pessoa muito simpática e que Deus possa confortar a família da nossa irmã Akiko, tá? Você encontrando a Débora, as filhas da Débora, a Nicole, a Joy, que você possa dar aquele abraço fraterno, não é? Nós sabemos que quem consola mesmo é o Espírito Santo, mas nós devemos fazer a nossa parte, prestar a nossa solidariedade. Notícia alegre. Veja que uns estão partindo, outros estão chegando. Chegou a Olívia, a minha netinha, filha da Rebeca. Louvado seja Deus, nasceu bem, uma criança saudável, bonita. Nós somos gratos a Deus, né? Antes de ontem eu fui lá para abençoar a minha netinha, peguei ela no colo. Eu estava fazendo aquela oração, declarando palavras de bênção para a Olívia, e ela abriu os olhinhos, né? E eu vi aqueles olhinhos azuis lindos. Louvei a Deus pela Olívia. Mais um aviso que eu queria reforçar é a respeito da sexta-feira de oração e jejum. Eu sei que vão perguntar, por isso eu me antecipo à pergunta. Pastor, é feriado, nós não podemos adiar a reunião de oração e jejum? Nós não temos esse costume. Nós podemos adiar muitas coisas movidas assim por circunstâncias que acontecem. Mas nós não temos o costume, nunca tivemos, de adiar reuniões de oração ou convocações para o jejum. Porque a oração é uma prioridade absoluta do corpo de Cristo. Então, se nós começarmos a adiar reuniões de oração, adiarmos os nossos jejuns, as nossas intercessões por causa de feriados, e o Brasil é um país que tem muito feriado, então nós vamos enfraquecer a nossa missão por causa disso. Então não podemos permitir. Sexta-feira nós estaremos aqui para orar e para entregar um dia que vamos dedicar ao jejum, tá? Então é feriado mesmo, você não vai estar trabalhando, você pode perfeitamente se apartar por um tempo da sua alimentação para estar a sós na presença de Deus ou com sua família, cônjuge, filhos, orando pelo Brasil.
a situação é urgente. Hoje à tarde eu pensava sobre isso e estava lendo Jeremias capítulo 29, versículo 7, quando Deus fala com Judá dizendo assim: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então nós precisamos interceder pelo nosso país. E o momento é muito adequado para isso. Nós estamos às vésperas das eleições, um momento crucial, um momento delicado, e nós precisamos ser aquele povo que faz a história acontecer. Eu costumo dizer para vocês que, se não fazemos a história, nós sofremos a história. O que você prefere? Então, nós precisamos nos antecipar em oração, diante da presença de Deus, para que a história seja construída do ponto de vista de Deus, e não do ponto de vista dos homens. Não coloque a sua confiança em homens, em instituições. Coloque a tua confiança em Deus. Amém? Nessa época que nós estamos vivendo, as pessoas começam a criar personagens messiânicos, salvadores da pátria. É assim que tratam alguns candidatos à presidência da República. Homens não podem salvar a nação. Presidentes não resolvem problemas sozinhos. Existe um poder legislativo que no Brasil é um foco, é um covil de salteadores. Então nós precisamos orar. Quando oramos pelo Brasil, não é só por aqueles que serão eleitos. Nós temos que orar pelos que ficaram lá no Congresso Nacional. Deputados, senadores. E aí então nós temos o poder judiciário. Nós precisamos orar por esses homens e mulheres que elaboram as leis e que executam as leis nesse país. Até uns 2 anos atrás, havia uma grande confiança do povo brasileiro no poder judiciário. Os últimos acontecimentos que vão se desenrolando, eles vêm minando esta confiança. Porque diferentes juízes têm diferentes interpretações da lei. Tem diferente hermenêutica, não é? Que é a ciência da interpretação. E nós assistimos isso em cadeia de rádio e televisão. O povo brasileiro está assistindo que existem brechas no nosso governo, no executivo, no legislativo e no judiciário. A pergunta é: quem vai tapar estas brechas? Se os homens não conseguem solucioná-las a contento, quem então vai entrar nestas brechas? Nós vamos entrar. A igreja, por meio da oração. Se você não souber como orar, e você pode dizer: não entendo de política, ninguém é obrigado a entender, embora por uma razão de cidadania seja necessário que entendamos o essencial. E se você diz que não entende, ore em línguas estranhas. Se
Se você é batizado no Espírito Santo, ore em línguas. Porque quando você ora em línguas, ainda que o seu entendimento esteja infrutífero, o seu espírito ora bem, porque está orando segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, né? Então não importa como, mas ore. Deus há de ter misericórdia desta nação, fazendo justiça a quem precisa de justiça, fazendo misericórdia a quem necessita de misericórdia. Mas eu creio firmemente que a oportunidade está nas mãos da igreja. Então nós vamos levar a sério isso na nossa devoção diária, orando pelo país, quando você ora com a sua família, às vezes na hora das refeições, você pode aproveitar esta oportunidade e colocar a necessidade do nosso país nas mãos de Deus. E na sexta-feira, dia 14, é aniversário da cidade. Se você não estiver viajando ou coisa assim, venha para cá. Nós vamos ter um dia de jejum. Você estabeleça diante de Deus em oração o tipo de jejum que você vai fazer. Faça um propósito de jejum que você possa começar e terminar. E daí nós viremos aqui juntos, nós nos reuniremos para terminar e entregar o jejum ao Senhor nosso Deus. E aí vamos aproveitar o tempo para ter um momento de oração, tá? Está combinado? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5 de Mateus. Nós faremos a leitura dos 2 primeiros versículos deste capítulo. Embora todo o capítulo seja maravilhoso, é aqui que nós encontramos as beatitudes ou as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Um sermão que foi proferido por Jesus em algum lugar ao norte do mar da Galileia, nas proximidades ao norte da cidade de Cafarnaum. E é um lugar muito bonito, de onde se tem uma vista muito bonita do mar da Galileia. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amado Deus, nós viemos a Ti nesta noite de culto. Senhor, te dizemos que esta reunião é primeiramente para o Senhor. Que toda a nossa vida, a nossa alma se volte para a Tua palavra, para o Teu Espírito Santo, e nos voltemos também uns aos outros. Ó Deus, edifica em nós e no meio de nós a Tua vontade. E que desta forma o Teu reino se manifeste entre nós.
Senhor, neste país tão carente da manifestação do Teu reino, que ele se manifeste, Senhor, através das nossas vidas. Por esta causa, humildemente, nós queremos buscar a liderança do Teu Espírito Santo para esta reflexão, para esta palavra, Senhor, no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos nos deter, meus irmãos, na primeira destas 8 bem-aventuranças que nós encontramos aqui. O Sermão do Monte, em especial as bem-aventuranças, é como se fosse o Everest do Novo Testamento, o ponto mais alto da espiritualidade cristã. E nós vamos nos dedicar nesta noite à primeira das 8 bem-aventuranças. E diz que Jesus então passou a ensinar os seus discípulos, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós gostaríamos então de saber um pouco melhor o que é ser humilde de espírito. Dizem os intérpretes da Bíblia que esta é a bem-aventurança mais impopular das 8. Por outro lado, ela é a mais importante, porque sem ela nós não podemos chegar às demais. Então ela é a base, é o fundamento dessa construção espiritual que Jesus estabelece aqui nas bem-aventuranças. E existem diferentes traduções, e quando eu vou preparar uma mensagem, eu uso diferentes Bíblias, em diferentes idiomas, exatamente porque cada Bíblia, ela vai dar uma conotação complementar ao sentido que nós estamos buscando. Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito em grego, koiné, que era o grego comercial da época. Deus escolheu o grego koiné porque era a língua que se falava no mundo civilizado da época. Mas eu encontrei um outro livro escrito por um judeu sefaradita, que ele colocou esse texto no hebraico. E a língua hebraica, ela tem muitos significados interessantes e às vezes ocultos, que não aparecem a princípio. Então, eu vou colocar este versículo para vocês em diferentes versões. Revista e Corrigida diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há algumas vertentes do cristianismo que passou a fazer uma defesa da pobreza, baseada nestes textos aqui da Bíblia. Apesar da severidade com que Jesus tratou os ricos, a riqueza não impede que alguém alcance a salvação. Por outro lado, a pobreza não é uma garantia
da espiritualidade de uma pessoa. Não me compete dizer que aqueles que consideram que a pobreza seja grande virtude, não me compete dizer que eles estão errados, não é? Estou apenas ventilando o assunto diante das Escrituras. A NVI diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito. A Revista Atualizada: bem-aventurados humildes de espírito. Foi esta a versão que eu usei. Existe a Bíblia que foi editada por Eugene Peterson, a Bíblia Mensagem, em linguagem contemporânea, que diz assim: abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Veja, tem um sentido muito semelhante com palavras diferentes. Vamos usar a Bíblia amplificada. Essa Bíblia não foi editada ainda no Brasil, mas eu traduzi para o português, pelo menos o versículo. Abençoado, feliz, para ser enviado e espiritualmente próspero, são os pobres em espírito, os humildes, que consideram a si mesmos como insignificantes, porque deles é o reino dos céus. Amém? Se nós pegarmos a tradução de André Chorak, um judeu sefaradita, que escreveu vários livros da Bíblia com uma visão hebraica dos textos. Ele faz uma leitura muito semelhante, muito interessante, do significado da palavra bem-aventurança com um sentido hebraico. Então, no hebraico, é estar a caminho, estar em marcha. E você perguntaria, mas o que isso tem a ver com a suprema alegria? Isto porque, no sentido contrário, o estar infeliz, o estar doente, por exemplo, a palavra doença em hebraico é mahala, que quer dizer andar em círculo, estar preso, estar confinado no seu sofrimento. Então, se você pensar nesse aspecto da infelicidade pela etimologia hebraica, então a felicidade seria estar a caminho, porque é o contrário de estar confinado no sofrimento da amargura, no sofrimento da mágoa, no sofrimento de se sentir injustiçado pelos homens, injustiçado por Deus, confinado através de uma doença, ou aquelas pessoas que deixaram que suas vidas fossem circunscritas pelo luto. E eu, como pastor, já encontrei muitas pessoas assim, que a vida passou a girar em torno de uma perda de um ente querido, a perda de alguma propriedade, de alguma condição espiritual ou material ou familiar ou relacionamentos que tenham sido perdidos. Tudo isso, então, o hebraico trata como mahala. Esta pessoa, então, deixou de caminhar
no sentido e no propósito de sua vida. Cessou a marcha, cessou a sua missão como criatura, como filho de Deus. Então isso é infelicidade. Então, nesse sentido, as bem-aventuranças soam como um convite para nos colocarmos em marcha. Vamos lembrar, por exemplo, do Antigo Testamento, quando Deus disse, não é? Moisés foi falar com Deus a respeito da queixa do povo de Israel, e Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. Amém? Então eu estou mostrando para vocês uma conotação diferente das bem-aventuranças. É como se Deus chega para nós e diz: marchem, caminhem, não é? Prossigam, porque aqui não é o lugar do vosso descanso. Eu tenho mais para vocês, eu tenho melhor para o meu povo. Portanto, marchem, prossigam, amém? Estejam a caminho. E nunca devemos esquecer que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Amém? Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Amém? Então, na versão que li, está: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vimos aqui que reino tem ideia de governo. Se você está vivendo o reino dos céus, o reino de Deus, você está sob a doce e poderosa influência do Espírito Santo. Amém? O nosso mais elevado ideal de vida cristã é que nós sejamos dirigidos pelo Espírito Santo. Amém? Quantos aqui têm tido experiências assim? De receber uma direção direta do Espírito Santo. E o que você faz quando recebe uma direção do Espírito Santo? Você obedece. Amém? No começo da minha vida cristã, eu passei por um treinamento intensivo de Deus a respeito de obedecê-lo incondicionalmente e obedecê-lo instantaneamente. Porque por natureza nós somos procrastinadores. Esse palavrão da língua portuguesa é para designar uma doença, a doença que mata o nosso tempo. Quantos sabem que há uma doença que mata o tempo? E essa doença chama procrastinação. As pessoas que vivem ao meu redor sabem pelo menos isso a meu respeito. Eu não sou procrastinador. Se você tem que fazer uma coisa, faça, não é? Faça rapidamente. Então, irmãos, não quero me desviar desse assunto, eu quero voltar com vocês para o centro desta mensagem que nós vamos ver aqui hoje, estamos vendo com vocês. Onde está o reino, está o governo. Onde está o governo, está o Espírito de Cristo glorificado, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? E Ele quer nos treinar na obediência. E Ele quer nos conduzir a um estilo de vida.
Nós sempre temos uma mente voltada por categorias religiosas e litúrgicas, mas cristianismo verdadeiro é um estilo de vida, muito mais do que um conjunto de regras e de dogmas, mas é um estilo de vida de rendição incondicional e absoluta da nossa vontade à vontade de Deus. Queridos irmãos, com todo respeito, eu queria perguntar: você está fazendo a vontade de Deus ou está fazendo somente a tua vontade? Se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, a consequência será a frutificação. Mas o caminho da frutificação é um caminho salpicado de sangue. E agora, meus irmãos? Foi assim na vida de Jesus Cristo. Jesus certa vez falou: se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Então, Jesus, por assim dizer, ele foi quebrado na cruz do Calvário. E a vida eterna que está em Jesus, ela foi liberada ali no Monte Calvário para a salvação do mundo. E nós estamos aqui como testemunho disso. Há 2000 anos isso aconteceu e nós estamos aqui agora para anunciar que só em Jesus Cristo há salvação, que só pelo sangue de Jesus há perdão de pecados. Amém? Aleluia. Que só pela fé em Jesus Cristo e pelo arrependimento podemos chegar lá. Então, o caminho da frutificação é um caminho em que a vontade de Deus tem que, na prática, substituir a nossa. E como que nós podemos traçar o perfil de uma pessoa em quem tenha se operado um milagre tão extraordinário? Eu vou lhes dar 3 características de uma pessoa assim, que na nossa linguagem evangélica, nós usamos uma palavra que nós não encontramos em nenhuma outra vertente do conhecimento. Pelo menos eu não. Eu tenho uma boa biblioteca de livros teológicos e científicos, mas eu nunca encontrei esta palavra que eu vou usar, a não ser no contexto teológico, que é a palavra quebrantamento. Tá? Então, se você falar esta palavra para um incrédulo, provavelmente ele não vai entender. Né? Mas, então, o que é uma pessoa quebrantada? Isto que ela está vivendo a vontade de Deus mais do que a sua própria vontade. Ela está vivendo sob a liderança do Espírito Santo. Primeira coisa que ela demonstra é uma clara consciência da majestade de Deus. Ela sabe que aquele a quem ela está obedecendo é Deus, é o Senhor. Amém? Portanto, quando Ele nos dá uma ordem, quer pelas Escrituras, quer pela pregação, ou quer por um dom de revelação, nós não questionamos a ordem. Nós transformamos em obediência. Eu já contei para vocês as minhas histórias de obediência, né? Muito no comecinho da igreja, estávamos lá no sítio do pastor Nê, numa reunião de líderes, lá naquele tamarineiro enorme que tem lá. E os meus filhos eram pequenos e a minha filha Rebeca devia ter uns 2 anos naquela época.
E, de repente, no meio da reunião, eu ouvi ao Senhor, não de uma forma audível, mas que veio ao meu coração, e o Senhor dizia: vá até a piscina. E eu, ato contínuo, me levantei da reunião e fui para a piscina. E ao chegar ali, de longe, não havia ninguém na piscina. Quando me aproximei, nunca esqueci, me deparei com os 2 olhinhos azuis da minha filha, as 2 mãozinhas dela assim, ela estava submersa, ela havia caído na piscina. E se eu não chegasse naquela hora, chegaria tarde, e nós teríamos tido uma morte na família. É isso que eu me refiro, meus irmãos, ao treinamento que Deus vai nos dando. Mas se você se depara com uma orientação, uma ordem de Deus na Bíblia, tenha consciência da sua majestade e obedeça. Segunda característica, a pessoa quebrantada, isto é, a pessoa em quem Deus está trabalhando esta mudança do governo da vontade humana para o governo divino. Esta pessoa tem uma consciência clara do significado do pecado. Por exemplo, Isaías, quando se deparou com a glória de Deus, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele teve a clara consciência do seu estado. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículo 8, Jesus conta uma história que havia ali um publicano no templo. E ele não tinha coragem sequer de levantar a sua cabeça. E ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus diz que este pecador saiu justificado do templo, e os outros religiosos não. Terceira característica que eu queria deixar com você. A pessoa a quem Deus está quebrantando, ela tem uma consciência clara da misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Ela sabe que aquilo que está recebendo, aquele amor incondicional, não vem porque ela é uma pessoa merecedora, uma pessoa fora do comum, e que, portanto, Deus resolveu privilegiá-la com a sua misericórdia. Não. Ela tem uma noção clara daquilo que ela está recebendo de uma forma imerecida. Que Deus tem grande contentamento com pessoas quebrantadas. Por isso, Ele trabalha na nossa vida em tempo integral para promover esse estado que nós evangélicos chamamos de quebrantamento, né? E tenho para mim que esta primeira bem-aventurança está relacionada a este processo. E Deus diz assim em Isaías: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Deus tem um prazer especial em vivificar o coração quebrantado. Salmo 34, versículo 18, o salmista diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva
os de espírito oprimido. Então, se Deus está perto dessas pessoas, nós devemos permitir, então, que Deus execute esse trabalho em nossa vida. Eu disse que é um caminho salpicado de sangue, porque traz uma vivência de momentos dolorosos. No meio da grande alegria de sermos salvos, perdoados dos nossos pecados, temos esta grande alegria intercortada por momentos difíceis, perdas que sofremos em nossa vida e que, sem sabermos, estão sendo muitas vezes orquestradas por Deus, por um Deus compassivo e amoroso, para formar a pessoa de seu Filho Jesus em nós, para que Ele possa, então, nos usar aqui nesta terra. Há um escritor que eu aprecio muito, que é Tozer, e ele diz num dos seus livros que ele duvida que Deus use um homem antes de tê-lo ferido profundamente. Jesus abriu para nós um rio de vida e de salvação, mas ele foi profundamente ferido, né? Então eu queria dar alguns conselhos para vocês sobre como manter esse estado que nós estamos chamando de quebrantamento. Como nós podemos manter esse estado de humildade prática na nossa vida? Não aquela humildade da qual você deva se orgulhar, mas aquela humildade prática que Deus quer instalar em sua vida, né? E Deus então vem com a palavra de Deus, e Isaías diz que a palavra de Deus é como um martelo que vai esmiuçando a pedra, vai quebrando a pedra. E a pedra é o quê? É o nosso coração no nosso estado adâmico, no nosso estado natural. Quantos aqui sabem que o nosso coração é duro, e se Deus não trabalhar forte, o coração não se quebra, ele não se move. Existe uma outra metáfora no Antigo Testamento, que é o arado. Para você ter uma terra agricultável, você precisa arar esta terra, você precisa feri-la profundamente, sulcá-la profundamente. E isso, então, o arado nos dá a ideia do arrependimento. E uma terra convenientemente arada vai gerar muito fruto. Nós vamos obter dela muito fruto. Então está aqui, como mantemos esse estado abençoador na nossa vida? Número 1, não se desvie da palavra de Deus. Amém? Quando Deus fala com você, acolha a palavra de Deus. Seja responsivo à palavra de Deus. Afinal, nós cristãos não cremos que a Bíblia seja um livro qualquer. A Bíblia é para nós e sempre será a palavra de Deus. O apóstolo da fé, que foi George Miller, dizem que George Miller lia a Bíblia de joelhos. E tanto quanto se sabe, somente de joelhos ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. E aquele era um homem que obedecia à palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto, não se desvie da palavra de Deus. Segundo ponto, cuidado com a incredulidade. Não deixe que a incredulidade venha infectar a sua vida devocional. Terceiro conselho,
Demore-se com a palavra de Deus. Não deixe a Bíblia rapidamente. Existem pessoas que se contentam com um versículo por dia, tirado da caixinha de promessas. Cuidado com isso. Nós precisamos nos demorar, passar tempo com a palavra de Deus, ruminar a palavra de Deus. Sabe, tem pessoas que têm um costume, eu mesmo o tenho, às vezes pegam uma pérola preciosa da Bíblia, um versículo que lhe chamou muita atenção, anota, enfia no bolso e durante o dia todo está em contato com aquela palavra. Quarto conselho, concentre-se na obra que Jesus Cristo fez por você. O seu sangue derramado na cruz para perdão dos seus pecados. A intercessão de Jesus por você. Quantos sabem que nós temos um intercessor à destra do Pai nas alturas? Amém? Há muitas pessoas que estão concentradas somente no que o diabo está fazendo contra elas. Meus irmãos, eu conheço muitos crentes que eles acham que o diabo está sempre à espreita, está sempre lhe fazendo um mal. E essas pessoas têm a teoria da conspiração espiritual em suas mentes. Eu não estou dizendo que se você não der chance, o diabo vai te atacar. Vai te atacar, sim. Ele é um oportunista. Mas concentre-se no que Jesus fez e está ainda fazendo por você, o que é infinitamente melhor do que ficar caçando demônio em todos os lugares por onde você anda. Quinto conselho que eu lhe dou: peça a Deus todos os dias, pelo ministério do Espírito Santo na sua vida. Amém? Peça a Deus, abra espaço para que o Espírito de Deus haja na sua vida. Aleluia. Esta bem-aventurança da qual nós estamos tratando, que eu disse que é a mais impopular, porque ela mexe muito com o nosso ego, e ela é também a mais básica, é a bem-aventurança que nos dá uma ideia de esvaziamento. Enquanto que as 7 outras bem-aventuranças, que nós não vamos lê-la aqui agora, mas você pode fazê-lo em casa, elas indicam, elas apontam para uma plenitude. Então, antes de Deus dar a plenitude, Ele nos esvazia primeiro. Então, há algo de que nós precisamos abrir a mão. Há algo que tem que ser tirado antes de Deus dar a plenitude. É uma característica do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e que hoje pouco se fala sobre isso, porque não é um assunto muito popular, e não enche as igrejas de dizer o que eu vou dizer, mas o Evangelho de Cristo sempre nos condena antes de nos libertar. Quantos podem dizer amém? Hoje em dia, muitos estão pregando só o lado da libertação. Mas espere aí, irmãos. O pecado tem que ser tratado. Adão precisa ficar na cruz. Nós precisamos ser quebrantados, porque senão a obra de Cristo não fluirá através da nossa vida. Porque se nós negligenciarmos essa parte da vida cristã,
do arrependimento, do quebrantamento, da submissão ao Espírito Santo, da fidelidade à palavra de Deus, nós ficaremos brincando de religião. E Deus não poderá agir com poder em nossa vida. Então, o Evangelho, primeiro, ele nos condena. Depois, ele nos liberta. Primeiro, ele nos abate. Depois, ele nos ressuscita. Amém? Glória a Deus. Então, o Evangelho, ele nos torna humildes, pobres de espírito. O André Chorak traduz assim, humilhados do sopro, que espírito em hebraico é Ruá, Espírito Santo, Ruá HaKodesh, o Espírito Santo, o sopro divino. Então precisamos estar humildes para que o sopro divino sopre em nossa vida. Tenho que o texto não está falando de pobreza financeira, de pobreza patrimonial, né? Embora a pessoa que tem esta condição, ela está evidentemente mais livre de preocupações. Alguns anos atrás, um irmão me procurou aqui na frente, depois do culto, e me fez uma pergunta inesperada. Ele me fez uma pergunta, pastor, se você... E ele é muito rico. Ele falou, se o pastor fosse muito rico, o que o pastor faria? Eu disse para ele, eu ficaria correndo atrás de dinheiro como você a vida toda e não poderia estar cumprindo a minha missão. Então é por isso que eu não sou rico, ou pelo menos tenho um outro tipo de riqueza, diferente da riqueza dos bens materiais. Então eu creio que não temos aqui o sentido literal da pobreza material, mas o quebrantamento da nossa alma. Amém? E eu queria, antes de encerrar, citar vários exemplos da Bíblia de homens quebrantados. Gideão, quando apareceu-lhe o anjo do Senhor, dizendo que ele seria um libertador de Israel, ele imediatamente foi dizendo, não, eu pertenço à menor tribo de Israel e à menor família dessa tribo. Ele quis dizer, eu não sou ninguém. Ah, mas não teve jeito, era ele mesmo. E foi ele mesmo que Deus usou. Quando Deus veio para Moisés ali no Monte Horebe, Moisés se abriu com Deus, claramente. Ele tinha consciência de sua insuficiência, de sua inadequação para aquela missão. Mas não teve jeito também, ele foi escolhido por Deus. E Deus, então, o enviou. Davi, o grande rei Davi, que era, antes de ser rei, um pastor de ovelhas. Certa vez ele disse, Senhor, quem sou eu para que venhas a mim? Então, esta pergunta mostra a atitude. Nós estamos vendo aqui homens que tinham uma natureza quebrantada. Já citamos o caso do profeta Isaías, né? Quando viu aquela grande aparição da glória de Deus, foi dizendo, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Ele estava
cônscio do seu pecado, de sua condição humana. Agora vamos ver Pedro. Pedro, certa vez, diz assim para Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele não se considerava digno de ficar na presença de Deus. E aí nós chegamos aqui no apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo foi um dos maiores homens de toda a Bíblia. E talvez só no céu nós vamos poder aquilatar um pouco melhor a grandeza deste homem. E, no entanto, ele transformou em perda todas as coisas que para ele eram ganho, por causa do amor de Jesus Cristo. E lhe foi dado um espinho em sua carne que o esbofeteava como um mensageiro de Satanás. E através desse espinho, ele pôde descobrir a força que havia na fraqueza, dizendo: quando sou fraco, aí então é que sou forte. Ele era um homem profundamente quebrantado, porém teve que lutar a vida toda contra o orgulho pessoal, por causa, ele era uma coluna muito alta, e uma coluna muito alta produz sombra. Então, a vida dele, o ministério dele não foi fácil, foi de grande luta, e ele tornou-se um homem quebrantado de espírito, humilde pelo Espírito. E poderíamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de todos. Enquanto Jesus esteve aqui no mundo, ele viveu como um mero homem. Você lendo os evangelhos, você se depara com esta realidade. Ainda que jamais tenha deixado de ser Deus, viveu como homem e viveu entre os homens. É intrigante você ver que Jesus, sendo Deus, ele teve uma vida intensa de oração. E às vezes atravessa a nossa mente durante a leitura da Bíblia uma pergunta como essa: mas se Jesus é Deus, precisava ficar a madrugada inteirinha em cima do monte orando para Deus enquanto lia a Bíblia? Mas Jesus se apresentou como um homem quebrantado, submisso à palavra e submisso ao Espírito Santo. Amém? Queridos irmãos, se nós nos depararmos face a face com a grandeza de Deus, a primeira coisa que vai nos acontecer é que vamos de súbito tomar consciência da nossa própria nulidade, da nossa insignificância. E isso então traz quebrantamento, humildade de espírito. E eu creio que é desse assunto que a primeira das 8 bem-aventuranças está tratando. Isso faz sentido para vocês? Queridos irmãos, eu penso e quero encerrar esta reflexão dizendo o seguinte, que vejo que há uma única maneira de alguém tornar-se humilde de espírito, ou humilde pelo Espírito, ou humilhados do sopro, não importa qual é a tradução da Bíblia que nós vamos usar.
Mas esta única maneira é voltarmos os nossos olhos para Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar os nossos olhos para Ele. Amada igreja, eu vejo que nos dias de hoje muitos estão distraídos com muitas coisas. Nós temos muito mais Martas na igreja do que Marias. Sabe, Marta estava cuidando de tantas coisas e Maria estava aos pés de Jesus, olhando para Jesus. E depois Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você está fadigada com muitas coisas, mas Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Jesus é a melhor parte. Amém? Para encerrar, eu quero contar para vocês uma história. Se você já conhece, me perdoe e ouça. Tá? Essa história vai ilustrar esse princípio da humildade, do quebrantamento, né? A utilidade que Deus vê em quebrantar a nossa vida, né? Para que nós possamos ser mais úteis na presença dEle. Tá? Então, era uma vez no coração do reino ocidental, um lindo jardim. Lá no frescor do dia, o mestre do jardim estava acostumado a caminhar. De todos os habitantes do seu jardim, o mais formoso e amado era um nobre bambu. Ano após ano, bambu crescia, se tornava cada vez mais nobre e gracioso, e consciente do amor e deleite cuidadoso do seu mestre. Um dia, o próprio mestre aproximou-se para contemplar a sua amada árvore. E aí então Bambu, num apaixonado ato de adoração, inclinou a sua grande cabeça até o chão. E o mestre disse: Bambu, eu te usarei. Parecia que o grande dia havia chegado, o dia para o qual aquela árvore havia sido criada. A voz de Bambu foi suave: Mestre, estou pronto, usa-me conforme o teu querer. Bambu, a voz do mestre ficou sóbria. Preciso tomar-te e derrubar-te. Derrubar-me? Derrubar a mim? Aquele a quem tu, mestre, fizeste o mais formoso em todo o teu jardim, derrubar-me? Isso não, isso não. Usa-me para a alegria tua, ó mestre, porém, não me derrubes. Amado Bambu, a voz do mestre ficou ainda mais sóbria. Se não te derrubar, não poderei usar-te. O jardim ficou em silêncio. O vento segurou o seu fôlego. Bambu dobrou vagarosamente a sua gloriosa cabeça. Foi então que se ouviu um sussurro. Mestre, se não podes usar-me a menos que me derrubes, então faz o teu querer e derruba-me. Amado Bambu, preciso cortar as tuas folhas
e galhos também. Mestre, tem piedade de mim. Já não basta jogar a minha formosura no pó. Queres tirar as minhas folhas e galhos também? A menos que os remova, não poderei usar-te. O sol escondeu a sua face. Uma borboleta voou fugindo de medo. E bambu tremeu de ansiedade e sussurrou bem baixinho: Mestre, remove-os. Bambu, quero dividir-te ao meio e cortar e remover o teu coração. Caso contrário, não poderei usar-te. Aí então Bambu prostrou-se ao chão. Mestre, sendo assim, corta e divide. E assim o mestre do jardim derrubou o bambu e cortou os seus galhos, tirou as suas folhas, dividiu-o pelo meio, cortou e removeu o seu coração. E aí então ele o levou a um lugar onde havia uma fonte de água fresca e borbulhante no meio dos campos secos do mestre. Colocando uma extremidade do quebrantado bambu dentro da fonte e a outra extremidade no interior do canal da água do seu campo, o mestre baixou suavemente a sua amada árvore, e a fonte cantou as suas boas-vindas, e as cristalinas e borbulhantes águas correram e desceram alegremente o canal do corpo partido do bambu em direção aos campos sedentos. Logo o arroz foi plantado, e os dias se passaram, e os brotos cresceram, e chegou o dia da colheita. Neste dia, Bambu, outrora tão glorioso, foi realmente usado em seu quebrantamento e humildade, pois em sua formosura ele tinha uma vida abundante para si próprio, mas em seu quebrantamento ele se tornara um canal de vida abundante para o mundo do seu mestre. Querido e amado Pai, também nós queremos curvar a nossa cabeça. Quem sabe, Senhor, fazer uma coisa que os crentes pouco fazem nos dias de hoje. Iremos nos ajoelhar diante da Tua presença e dizer-te, Senhor, quebranta-nos, dobra-nos aos pés de Teu Filho Jesus Cristo. Faz com que as águas vivas do Teu Espírito Santo fluam através de nós, através do nosso coração partido, através de nossa vida quebrantada, Senhor. Despida do orgulho, da vaidade, da autoconfiança. Estejamos conscientes da Tua majestade, do perigo do pecado, Senhor, e da necessidade de Te ouvirmos e Te obedecermos. Quebranta-nos e traga-nos, Senhor, as águas vivas do Teu Espírito Santo. Descedenta, Senhor, por meio de nós, esta terra seca, sedenta, árida e corrompida pelo pecado. Senhor Jesus, Tu és o mestre do jardim,
e nós somos obra das tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. O Ministério de Louvor vai nos dirigir num cântico, mas antes eu quero orar por vocês. Eu quero fazer uma pergunta singela. Quantos bambus nós temos aqui nesta noite que compreenderam o sentido da mensagem? Eu queria que você levantasse a mão. Eu quero orar por você. Aleluia. Querido Pai, os teus filhos estão com a mão levantada, Senhor. Senhor, que tua palavra que tem vindo, que ela não seja em vão e que ela não volte para ti vazia, mas que ela cumpra tudo o que te agrada, Senhor. Senhor, forma ao teu Filho Jesus em nós. Senhor, não queremos viver a ilusão de uma religião, nós queremos experimentar um Cristo vivo e queremos ser usados por ti, Senhor, onde estivermos, quando estivermos e pelas razões que estivermos, onde tu quiseres. Que nós sejamos um instrumento da tua palavra viva e do teu Espírito Santo. Por amor de teu Filho amado Jesus Cristo, por amor das tuas misericórdias, nós oramos e nos submetemos a ti, aos propósitos eternos, infinitos, tantas vezes incompreensíveis, do trabalho das tuas mãos, mas que tu sabes fazer sempre o que é perfeito, Senhor. E tu saberás nos dar grande alegria, grande gozo, até mesmo quando, como o bambu, renunciou à sua própria formosura, à sua própria beleza, para levar vida a outros que estavam secos. Ó Deus, tu sabes o que fazes da nossa vida. Queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traz-nos a tua paz, a comunhão do teu Espírito, e assim abençoamos a tua amada igreja, Senhor. O povo da tua aliança e do teu amor, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com a tua amada igreja aqui reunida e onde ele estiver, espalhada sobre a face da terra, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.